ao doutor Márcio, a Carol pelo convite, prazer estar aqui para conversar com vocês hoje. Na verdade, até pegando aqui uma carona que o doutor Márcio falou, eu vou falar sobre o uso responsável da tecnologia, mas até que eu estava conversando com a Luciana. Assim, a tecnologia é o disparador, digamos assim, da conversa que a gente vai ter aqui hoje. Mas, assim, a alma, o núcleo do que eu vou falar, na verdade, pode ser aplicado para outros assuntos pertinentes à educação de filhos, né? Não necessariamente só da tecnologia. Espero que vocês compreendam dessa forma também. Só para eu ter uma ideia, mais ou menos, de para quem que eu vou estar falando, em termos de faixa etária da criança, qual mais ou menos a faixa etária dos filhos de vocês? Em Botafogo é até 11 anos. Então, 4 a 11 anos. De quanto? Pode falar. Não. Ah, tá. 4? 4 a 11 anos. Tá. Então, vamos lá. Eu vou ler um pouco, só para não me perder aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa conversa, eu vou apresentar um dado que por si só já justifica a gente estar aqui reunidos hoje em torno desse tema, o uso responsável da tecnologia. Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Ipsos revelou que o Brasil é o segundo no ranking de cyberbullying no mundo. A pesquisa entrevistou mais de 20 mil pessoas em 28 países e apontou ainda que no Brasil, 30% dos pais ou responsáveis entrevistados afirmaram ter conhecimento de que os filhos se envolveram ao menos uma vez em casos de cyberbullying. O primeiro país do ranking é a Índia. Então, assim, o nosso país é o segundo. Pode passar. Então, o uso responsável da tecnologia, né? A tecnologia é o que os nossos filhos, o que a gente está falando aqui das crianças e adolescentes, o que eles usam. Pode passar. Isso. E responsáveis somos todos nós, né? Os pais, que devemos ser os mediadores, devemos estar no meio, né? Os nossos filhos e a tecnologia, né? Então, o uso que a gente está falando aqui diz respeito especificamente às crianças e aos adolescentes. A tecnologia é o material, é o instrumento utilizado, é sobre isso que a gente vai falar. Mas, na verdade, no título dessa palestra, o uso responsável da tecnologia, os responsáveis somos nós, pais. É só se apropriando desse lugar e de tudo que esse lugar representa, responsáveis, que a gente pode pensar em falar de uso responsável de tecnologia pelos nossos filhos. Não há outro caminho, não há um atalho a pegar que não seja pela via da responsabilização, primeiro, do adulto, da relação, né? Então, vamos lá. A gente sabe que a informação é a melhor forma de prevenção, mas a forma como a informação é transmitida é tão importante quanto a informação em si. Eu conversava com a Luciana também sobre um vídeo, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que mostrava crianças pequenas entre 4 e 7 anos brincando num parque, eu acho que nos Estados Unidos. Os pais estavam participando ali do vídeo, sabiam mais ou menos o que ia acontecer, estavam um pouco afastados, e chegava um adulto, se aproximava da criança e conseguia levar a criança para longe dali, levar a criança com ele. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, porque ele chegou a circular, né? E depois os pais vão dar o testemunho, todos muito chocados, assim, principalmente os pais das crianças um pouquinho mais crescidas,
porque eles não conseguiam entender como é que os filhos tinham caído nessa armadilha, uma vez que o que não faltava ali era informação, que eles já tinham falado e conversado com os filhos várias vezes, e como assim que não podia ir com estranhos, que não podia, enfim, né, deixar estranhos se aproximarem ou aceitar nada de estranhos, e mesmo assim eles foram. Porque quando a gente trata a respeito de crianças e adolescentes, e na verdade de seres humanos, porque nós adultos também somos pegos de surpresa, fazendo coisas que a gente não imaginava que fôssemos fazer, porque sabíamos que não era para fazer, por exemplo. Quando a gente está tratando de seres humanos, mas principalmente de seres humanos em desenvolvimento, que é o caso das crianças e adolescentes, a informação não é o que basta. Né? Por mais que você informe uma criança de 7 anos de idade, ela continuará tendo a maturidade de uma criança de 7 anos de idade. Tem um limite para essa informação. Então, certamente, aqueles pais zelosos já deviam ter falado uma dezena de vezes sobre os riscos de ir com o adulto. Isso não necessariamente garantiu, no caso, né, a segurança. Então, esse vídeo, ele é bem eloquente no sentido de mostrar para a gente que, assim, não basta a informação. Nada substitui a presença, o olhar atento, cuidadoso, presente e constante. Então, eu estava falando aqui, né, que para além da informação, a gente tem que pensar na maneira como a informação é transmitida. Podemos imaginar qual seria a receptividade se falássemos com o filho do adolescente, por exemplo, né? Pode passar, mas, por favor. Filho, filha, não quero você postando nudes, compartilhando mensagens violentas, né? Isso é da ordem de uma informação, né? E aí a gente explica quais os riscos, etc. e tal, mas aí a gente pode imaginar o que passa na cabeça, por exemplo, de um adolescente quando a gente chega apenas com a informação. Pode passar. Ah, tá. Você não sabe nem a diferença entre Twitter e YouTube e vem me passar sermão de como devo me comportar na internet. Por exemplo, né? Pode passar. Então, isso para dizer que abordagens puramente psicoeducacionais não têm efeito educativo algum. A proibição pura e simples também não funciona, principalmente no que diz respeito aos adolescentes. E com relação às crianças, a proibição só funcionará temporariamente e de forma precária. Então, assim como não adianta apenas informar, não adianta também apenas proibir. E agora? Agora a gente vai tratar do que é ao mesmo tempo mais importante e mais eficaz quando se trata do processo educacional e, acima de tudo, da relação entre pais e filhos. Pode passar, Márcio. Participação efetiva na vida dos filhos. Então, não é só que seja mais importante, é o que funciona. Né? É mais importante e é mais eficaz também. Então, essa participação efetiva na vida dos filhos é o que vai garantir a eficácia de informações, de proibições, porque não é que não seja indicado, não seja possível, não seja adequado proibir, não é isso. Mas é que a informação ou a proibição por si só, elas não garantem muita coisa, né? Se nos interessamos desde sempre pela vida offline de nossos filhos, será muito mais fácil e efetivo termos acesso ao que acontece na vida online deles. No caso das crianças, a conversa precisa ser, pode passar isso, simples, lúdica e acessível, né? Conforme a faixa etária, conforme o que é possível. No caso de adolescentes, pode passar isso. É importante controlar a vontade de passar sermão. Não é que o sermão não possa ser passado, mas assim, é porque ele não é a ferramenta inicial, digamos assim, né? Ele pode ser utilizado
Não tem nenhuma contraindicação para isso, como uma consequência de um processo primeiro, né? Que é justamente esse processo de aproximação, de participação efetiva na vida do filho. E aí sim o estabelecimento de regras que vão fazer um sentido, que vão ter uma outra chegada na vida dessa criança e desse adolescente, do filho. Por quê? Porque são regras que foram transmitidas a partir de uma relação de proximidade solidamente construída. Eu vou falar mais sobre isso. Vamos lá. Em ambos os casos, né, tanto da criança quanto do adolescente, a individualidade e a visão de mundo estão sendo formadas. E a mediação de alguém que os faça ter consciência sobre seus comportamentos, atitudes e valores é fundamental. Mais do que mediar, os pais devem ser o exemplo de como se comportar socialmente nas relações intersubjetivas. No que diz respeito a isso, podemos sugerir 4 regras básicas. Primeiro, trabalhar através da educação o bom senso no que postar, nos pedidos de amizade que devem ser aceitos, nas postagens, nas publicações. Segundo, minimizar a lacuna que existe entre as gerações no que diz respeito à tecnologia. Não é que os pais que não sejam expert em tecnologia estão automaticamente desabilitados para educar os filhos nesse sentido. Não é isso. Os pais, um pai e uma mãe podem não entender muito de tecnologia e mesmo assim transmitir aos filhos valores fundamentais para guiar os filhos no uso das tecnologias. Mas minimizar essa lacuna, né, tá minimamente a par das ferramentas, dos instrumentos tecnológicos que os filhos estão usando, é indicado. Desenvolver regras sociais positivas e cumprir as leis. Parece, assim, estranho falar em cumprir as leis, né, quando a gente está falando de um ambiente doméstico, familiar. O que é a lei, o que é as leis? Eu estou falando leis, inclusive leis do Código mesmo Penal, tem a ver com isso. Porque é importante que pais e crianças e adolescentes saibam que tem certas coisas que a gente faz na internet que são crimes. Que são previstos em lei, que tem punição, que tem penalidade prevista. Então é importante falar sobre isso também. Né? Até porque o ambiente da rede, né, ele já convida o sujeito a achar que ali é uma terra sem lei, que tudo pode. Então, por isso eu achei importante salientar essa questão do cumprimento às leis. Mas vamos lá. Lembrando que, pode passar, Márcio, capacidade tecnológica, a capacidade tecnológica das crianças e adolescentes não se confunde com a capacidade crítica deles. Então, isso é outra coisa muito importante, porque a tecnologia, as redes sociais, as ferramentas tecnológicas, eles têm um impacto, né, um poder de alcance, um poder de afetar, inclusive, a própria vida e a vida dos outros, para o qual nem nós adultos estamos preparados, que dirá uma criança ou um adolescente. A gente não tem exatamente, ou pelo menos não tem o tempo inteiro, a noção do alcance do que a gente posta, né, do que a gente comenta, até mesmo do que a gente participa nas redes sociais, na internet. Que dirá uma criança e um adolescente. Então, às vezes o adolescente e a criança são super espertos, sabem manusear aquele aplicativo, aquele instrumento super bem, mas eles não têm noção do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista social, do ponto de vista das relações, do alcance que aquilo ali pode ter e das consequências que aquilo ali pode trazer, tanto para ele quanto para o outro. Pode passar, Márcio.
vou ler porque está bem pequenininho, né? Uma pesquisa online realizada em 2008, já tem um tempo, mas que foi feita por 875 jovens internautas brasileiros e 451 pais de jovens internautas, apontou que, apesar de 51% dos pais se considerarem mais habilidosos em tecnologia que seus filhos, apenas 37% deles relataram colocar limites para a navegação dos mesmos. Ou seja, os pais precisam saber que não estão sozinhos nessa jornada pelo desconhecido, mas principalmente que não podem deixar os filhos sozinhos diante do uso das telas, uma vez que mesmo crianças com aparente desenvoltura em tecnologia não sabem usá-la de forma segura. Ou seja, a pesquisa mostra que mais da metade achava que estava ok, atualizado no que diz respeito ao uso das tecnologias, até mais que os filhos. Só que só um terço fazia um uso, né, adequado, digamos assim, da autoridade paterna, da autoridade parental, que é o quê? Que é colocar um limite. Porque, assim, no que diz respeito aos seres humanos, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à formação do psíquico, quantidade se traduz em qualidade. Então, assim, faz diferença, sim, se o seu filho passa meia hora por dia diante de uma tela, diante de um computador, diante de um videogame, enfim, ou se ele passa 3, 4 horas por dia, 14 horas por dia, né? Então, assim, essa quantidade, ela se traduz em qualidade. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, chama atenção o fato de mais da metade se considerarem ok com relação a saber sobre tecnologia, só que só um terço colocou um limite para os filhos, né, a partir daí. Então, a gente está diante da primeira geração de pessoas que já nasceram na era digital. Ou seja, aqueles que nasceram a partir dos anos 80 e 90 do século passado, chamados nativos digitais. Né? A minha geração, pelo menos, da década de 70, a gente não nasceu já imerso nesse universo. Né? Mas os adolescentes, né, os nossos filhos de hoje em dia, as crianças e os adolescentes, já nasceram, e é o que os especialistas chamam de nativos digitais. Na atualidade, então, é impossível negar que um dos principais modos para a expressão da identidade e da interação com pares é perpassada pela paisagem digital. Essa nova configuração do mundo relacional e do espaço de interação social gera novas representações mentais acerca de si mesmos e do mundo que nos cerca. Né? A gente não tem a experiência de ter a nossa representação, né, social perpassada pelas redes sociais. E isso revolucionou, isso modificou, impactou profundamente noções como público e privado, né, noções de intimidade, né, noções de limite entre o que é meu e o que é do outro, até onde eu posso e até onde eu não posso ir, até onde eu posso, até onde eu não posso me expor. As tecnologias atuais conferem um grau maior de complexidade à educação de crianças e adolescentes, uma vez que as consequências das atitudes e comportamentos dos seres ainda em formação podem ganhar dimensões diretamente proporcionais ao alcance das mídias e redes sociais. No mundo virtual, no cyberespaço, a capacidade de se colocar no lugar do outro fica prejudicada, pois, protegido por inúmeros recursos tecnológicos, o internauta pode potencializar as suas ações contra outras pessoas, com prejuízos na avaliação e no sentimento das consequências de seus atos. Ou seja, diferente do contexto no qual se processam as interações face a face, no qual é possível a identificação e modulação dos comportamentos de modo contingencial, os jovens envolvidos
em agressões online, por exemplo, tem prejuízo no desenvolvimento e manutenção de algumas habilidades sociais. Em outras palavras, um dos riscos que o cyberbullying pode oferecer, por exemplo, aos jovens, é o déficit no desenvolvimento de sua capacidade empática, né? Porque justamente a tela, né, impede o que no face a face, nas relações pessoais reais a gente tem, que é justamente detectar o impacto do que a gente fala no outro, como isso chega no outro, qual é a reação do outro, né? E a partir daí poder avaliar se a gente usou a palavra certa, se a gente usou o tom certo, se a gente poderia falar de uma outra maneira. Tudo isso fica comprometido e prejudicado no ambiente virtual. E isso é uma tarefa mais para os pais, né? Porque a gente sabe o trabalho que dá, né? Educar de uma maneira empática, de uma maneira respeitosa, de uma maneira solidária, de uma maneira ética, né? E nesse sentido, né, a interação face a face, a interação pessoal, né, ela ajuda, né, nos ajuda enquanto pais e educadores, né, nesse sentido, né? Porque você pode, inclusive, a criança ou o adolescente, eles têm um exemplo ali em loco, né? As consequências, né, de como ele está se comportando. E isso no mundo virtual fica bastante prejudicado. Oferecer modelos não agressivos de resolução de conflitos, baseados na cooperação e na empatia, é uma forma de proporcionar aos filhos a base ética e moral necessária ao saudável e respeitoso convívio social. Uma coisa é um adolescente desentender-se com um amigo ou colega presencialmente. Outra bem diferente é a exposição na internet. O perigo é potencializado porque a internet transmite, pode passar mais, por favor, a falsa sensação de anonimato. Ofender outra criança ou adolescente ao vivo gera consequências emocionais diferentes do que quando a ofensa é feita via redes sociais, tanto para quem pratica o ato, quanto para quem é vítima dele. A dimensão que a ofensa ganha quando é feita na internet é inimaginável. Leia-se, pode passar mais, um caminho sem volta. Uma outra diferença entre o bullying, né, e o cyberbullying, por exemplo, é que uma vítima de cyberbullying pode nunca saber um minuto quando será atacada novamente, pois a internet permite ao agressor recorrer à vítima de inúmeras formas e a qualquer momento, alterando as delimitações contextuais do bullying na escola, por exemplo, né? Ao contrário da vítima de bullying, que sabe, por exemplo, que será atacada quando chegar na escola, ou que teme pela hora do recreio, uma vítima de cyberbullying pode receber mensagens de texto com ameaças, inclusive enquanto estiver dormindo. Né? Então, isso potencializa consideravelmente o impacto, né? O impacto nocivo do cyberbullying em relação ao bullying. Eu estou pegando o exemplo do bullying, tá? Para falar aqui de uma situação onde o uso responsável da tecnologia é particularmente sensível. Algumas características das interações virtuais contribuem para o acirramento da fragilização relacional, a alteração no tempo da linguagem, tempo das trocas de palavras, o fato de poder controlar o tempo da resposta e até mesmo se irá ou não dar uma resposta. Tudo isso tem alto poder patológico, pois impossibilita que um tipo de conversação mais difícil, mais complexa e profunda, que exige uma reflexão mais densa, seja empreendida. Encontrar uma palavra para não magoar o outro, dizer coisas que são difíceis de serem nomeadas, tudo isso é simplificado e pode ser substituído por um unfollow.
Isso é prejudicial para o processo de maturidade do sujeito, que envolve um trabalho psíquico de elaboração, que é um trabalho complexo, um trabalho sofisticado. Você desconecta a pessoa, né? Então, assim, ao invés de ser lançado no trabalho, de dialogar com aquela pessoa, né? de levar o que ela está dizendo, o que ela está sentindo através das expressões, por exemplo, de uma leitura corporal e etc. E tal, ao invés de você ter esse trabalho, né? E ser convocado, né? a um exercício psíquico, né? Para poder lidar da forma adequada com uma situação como essa, virtualmente falando, você não precisa de nada disso. Você pode deletar, você pode simplesmente não responder, né? Então, mas aí o que acontece? Então pode ser até que essas relações no mundo virtual elas sejam sem consequências. Deletar a pessoa, então, né, é mais fácil, é mais simples. Não é bem assim. Porque aí o sujeito desconecta, deleta a pessoa, e aí essa pessoa começa a aparecer nos sonhos, o sujeito começa a ficar meio paranoico, a se sentir meio perseguido, né? Começa a achar que está sendo stalkeado, né? Por quê? Porque, na verdade, assim, aquilo ali traz uma consequência psíquica. Não é sem consequências, nem para a vítima e nem para o agressor. E isso é muito importante de falar aqui também, porque as pesquisas mostram que os impactos negativos do cyberbullying atingem vítimas e agressores. Então, na verdade, você deletar virtualmente aquela pessoa não é sem consequências psíquicas para a sua vida no mundo real, né? Então, na verdade, o que o sujeito achava que seria sem consequências para ele retorna na forma de sintomas, de mal-estar psíquico, que muitas vezes não são associados pelo indivíduo a esses atos de transgressão que ele cometeu, mas que tem com eles relação psíquica de causa e efeito, ainda que inconscientes. Faz parte de nossa atualidade uma certa ilusão de condomínio, de que é possível viver numa bolha controlada, onde o ambiente é controlado. Isso tem um efeito patológico do ponto de vista narcísico, porque faz inflar o eu, né? Aumenta o eu e diminui o tamanho do mundo, fazendo com que o sujeito se ache, às vezes, muito mais do que ele realmente é, porque ele fica envolto naquela bolha, né? Onde ele convive apenas com pares semelhantes, e ele passa a achar que a medida do ego dele é a medida do mundo. Então, o que acontece, né? Ele passa ao que a gente chama de esbarrar nas quinas do mundo, sentindo-se ressentido e magoado, toda vez que entende que ele não foi correspondido em suas expectativas, né? Afinal, ele é tão importante, né? Ele considera a sua opinião tão valiosa que acaba ficando muito interessado no que o outro pensa dele, né? Ao mesmo tempo que se põe na posição de submissão, porque fica na dependência dos likes, das curtidas, da aprovação desse outro. Então, vamos aqui a uma definição de cyberbullying. Pode passar, por favor. Isso. A definição compreende o uso de ferramentas tecnológicas para assediar, ameaçar, constranger ou humilhar outra pessoa. Pode passar. As formas mais comuns de cyberbullying ocorrem geralmente através do envio de e-mails, mensagens de texto, divulgação de fotos e vídeos ofensivos, manipulação de imagens, insultos em sala de bate-papo ou em redes sociais, que podem ser anônimos e atingir um público infinito de espectadores em pouco tempo, né? A gente já falou sobre isso. Pode passar. Quanto às suas características, sabe-se que as crianças escolhidas como vítimas são, na sua maioria, identificadas como mais frágeis, com pouco ou nenhum recurso de enfrentamento. E não raro, os atos de agressão online contra estas
envolvem o uso de linguagem depreciativa com conotações sexuais, de ódio e ameaça. Pode passar. Bom, o bullying tem a ver com a afirmação de poder por meio de agressão. Envolve vulnerabilidade tanto de vítimas quanto de agressores. É importante fazer essa observação, porque ao contrário do que nos leva a crer o senso comum, os agressores também estão em condição de vulnerabilidade, uma vez que a raiz da agressividade muitas vezes está ligada a inseguranças e baixa autoestima. O complexo de inferioridade remete a uma idealização excessiva de si e do outro, de tal forma que diante de um ideal tão elevado, tão grandioso, é impossível a pessoa não acabar se sentindo inferior. Vocês entendem? Assim, então, não necessariamente o agressor ele está numa posição privilegiada em relação à vítima. Muito pelo contrário. É possível falar de fragilidade psíquica de ambos os lados. Né? E aquilo que aparece, às vezes, né, socialmente, de uma forma agressiva, como um exercício de poder, na verdade está travestido uma insegurança, uma baixa autoestima. Né? O bullying é decorrente da interação entre sujeitos e seu ambiente, sendo, portanto, um fenômeno subjetivo e, ao mesmo tempo, sociocultural. O contexto sociocultural influi, reforçando ou coibindo atitudes agressivas e abusivas. A banalização de valores morais contribui para a banalização de atitudes violentas e reforça o comportamento do bullying. Então, eu achei importante trazer isso, porque assim, eu estou falando para pais, eu estou buscando aqui uma parceria na responsabilização de vocês, mas é importante falar que pais, crianças, adolescentes, filhos, adultos, enfim, todos nós, a gente está dentro de uma sociedade. E é claro que a gente é atingido pelos valores que essa sociedade propaga, valoriza, desvaloriza, e isso tem influência também sobre os nossos filhos, né? Então, é claro que viver numa sociedade mais violenta ou mais solidária, mais pacífica, contribui, né, para esse processo de educação ser de uma maneira ou de outra. Da mesma forma que os fatores socioculturais, o desejo pessoal de alcançar um status superior para se manter no poder, por exemplo, atua na desvalorização do outro, na falta de empatia e impele ao bullying. Quais os impactos do cyberbullying na vida de crianças e adolescentes? Petin e Duja, em 2010, conduziram um estudo com o objetivo de verificar quais os impactos do cyberbullying em jovens. Os pesquisadores estudaram 1.963 estudantes do ensino médio provenientes de 30 escolas americanas. Através de um instrumento de autorrelato, né, relato dos próprios entrevistados, estes profissionais verificaram que tanto os cyberbullies como as vítimas apresentaram níveis baixos de autoestima em maior frequência quando comparados aos alunos sem história de vitimização online. Então, aquilo que eu já falei para vocês. A gente se engana ao acreditar que os agressores têm, porque são agressores, porque estão numa posição de poder, têm uma autoestima melhor do que a das vítimas. Né? Na verdade, ambos os lugares falam de uma vulnerabilidade subjetiva. Pode-se supor que houve uma mudança na maneira de analisar essas atitudes agressivas que sempre existiram, mas que eram ignoradas ou negligenciadas. Pesquisadores e psicólogos clínicos passaram a encará-las não mais como um fenômeno corriqueiro, normal e inofensivo, mas como um processo que merece ser cuidadosamente observado e investigado, pois implica em graves consequências emocionais e cognitivas para os envolvidos. Porque, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas
há uns anos atrás, quando a gente começou a falar mais especificamente do bullying enquanto um conceito, né, enquanto uma categoria de comportamento, era comum a gente ouvir pessoas da nossa geração, principalmente os mais velhos, dizerem: ah, mas isso é besteira, né, mais uma moda, agora chama bullying, aquelas brincadeirinhas que sempre aconteceram, de um pegar no pé do outro, etc e tal, né? Então, na verdade, não é bem assim. Primeiro, aquilo que eu estou falando aqui, né? A questão da tecnologia coloca a coisa num patamar bem diferente da era pré-internet, pré-redes sociais. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma sociedade que caminha passos largos no sentido de uma competitividade acirrada, né? De um darwinismo social, como alguns chamam, assim, que é isso, apenas os mais fortes, os mais competentes, os melhores sobreviverão e etc e tal. Então a gente está falando de um acirramento na competição, né? Isso acontece de uma forma muito mais proeminente hoje em dia do que acontecia na época dos nossos avós. Qualquer um aqui é capaz de se lembrar que na época deles, quem tinha um diploma estava com a vida garantida, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a energia que os pais, né, investem, né, para a educação de um filho cada vez mais sofisticada e com mais atributos e com mais fatores necessários que têm que ser incluídos, etc. e tal, só isso já fala também de uma mudança profunda. E essa mudança se traduz, digamos assim, nas relações interpessoais dos nossos filhos, inclusive, na forma de competição, né, de falta de empatia, de falta de solidariedade. Então, assim, tecnologias. É uma sociedade cada vez mais competitiva e menos empática. Isso tudo interfere, né, modificando essas relações na escola. O que antes podia ser uma brincadeira, diga-se de passagem, de brincadeira não tinha nada, porque se incomodava a outra criança, não era brincadeira, né? Mas, enfim, mas que tinha um alcance determinado, hoje em dia isso ganhou proporções, assim, bem maiores, né? O bullying é um fator de risco para a violência institucional e social, bem como para comportamentos antissociais individuais, e pode significar uma forma de afirmação de poder interpessoal por meio da agressão. Não pode ser confundido com brincadeirinhas de crianças, nem admitido como uma situação corriqueira e natural. A diferença para observadores externos, a gente, né, externos ao grupo de pares, entre o bullying e as brincadeiras de crianças, essa diferença, às vezes, é muito tênue. Pode ser sutil ou imperceptível para a gente que está de fora, mas nem por isso deixa de ser menos grave. No entanto, quando há sofrimento de qualquer um dos envolvidos, não se trata mais de brincadeira entre amigos. É necessário, portanto, que os envolvidos no processo educacional estejam atentos a essa situação e busquem a interrupção desse processo. Pode passar. Cyberbullying e a lei, né? Então, o cyberbullying é um crime com punição prevista em nosso Código Penal, né? Através do artigo 218C, que foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Mas se quem cometeu o crime foi uma criança de 8 anos, quem é punido? Os pais. Vou até falar disso mais adiante, porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças, ou seja, sujeitos até 11 anos e 11 meses, né, não recebem uma sanção, uma punição na forma da lei. Então, quem responde por quaisquer atos que a gente chama análogos a crime, que são chamados atos infracionais, análogos a crimes, né, porque os menores de idade não cometem crimes, né, eles cometem atos infracionais. Mas abaixo de 12 anos, quem responde por isso são os responsáveis. E acima de 12 anos, aí já é o adolescente.
Então, a sensação, apesar da sensação de segurança e impunidade em que o agressor acredita estar, ele está cometendo um crime e pode ser punido. O cyberbullying é passivo de punição por meio do Código Penal quando configura os crimes. Aí eu vou falar as situações. Os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, crime de injúria racial e exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual. Então, nesses 3 casos, quando o cyberbullying pode ser enquadrado nesses 3 casos, ele configura um crime passível de punição. E aí eu vou ler o artigo 218, que eu referi ali, que diz respeito a esses crimes. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa. Pode passar. Aqui está escrito aí. De massa ou sistema de informática ou telemática. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pode passar, por favor. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime grave. Se constitui crime grave, essa pena é acrescida. Aqui, a pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Em todos os casos, as punições previstas no Código Penal brasileiro podem chegar a 4 anos de reclusão. Na esfera civil, os agressores podem ser condenados a pagar indenizações por dano moral. Quando o agressor é menor de idade, respondendo a sua pergunta, os seus responsáveis respondem pelos crimes diante do tribunal e podem ser condenados a pagar indenizações à vítima e à sua família. Sobre as consequências psicológicas, então, por isso que eu falei lá no início que era importante trazer a questão da lei, né? Porque não é só uma questão de valores morais, de valores éticos, de valores familiares. Tem uma coisa assim que envolve o cyberbullying e que ultrapassa o ambiente doméstico, o ambiente das relações pessoais, o ambiente da civilidade, né? Que esbarra nos limites da lei. Então é importante também que pais e filhos saibam disso. Bom, sobre as consequências, então, falei aqui das consequências jurídicas, né? Sobre as consequências psicológicas, há indícios apontando que adolescentes vítimas de cyberbullying podem estar mais propensos a tentar suicídio do que aqueles que não experimentam essas formas de agressão entre pares. Na pesquisa de Pet e Induja, foi constatado que aqueles participantes envolvidos com o bullying ou cyberbullying, tanto na condição de vítimas como enquanto perpetradores, apresentaram maiores frequências de ideação suicida e também se mostraram mais propensos a tentar suicídio em comparação aos estudantes que não haviam sido expostos a essas formas de agressão. Pode passar, por favor. Então, assim como ocorre com o bullying praticado fora do ambiente virtual, o cyberbullying pode ter sérias consequências para os jovens vitimados. Em geral, um quadro inicial de isolamento e tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Se o caso não for descoberto e as sequelas não forem tratadas, as vítimas de cyberbullying podem carregar consigo sintomas de trauma pelo resto de suas vidas, o que provoca muitas vezes baixo desempenho escolar, baixa autoestima, dificuldades em se relacionar com os outros e se colocar no mercado de trabalho, quando na vida adulta, além da busca de alívio dos problemas nas drogas, no álcool e nos casos mais extremos, como eu coloquei aqui, do suicídio. Então, pegando um pouco o que o Márcio falou, né, embora já tenha sido abordado esse tema aqui no início do ano, não dá para não estar falando
falando sempre sobre isso, porque as consequências, elas podem ser muito graves, muito drásticas, e é importante que todos na família, mas também na escola, sejam treinados, sejam capacitados nesse sentido, né? Porque muitas das vezes, fora do ambiente virtual, essas situações, elas se presentificam na escola, que é o ambiente depois da família, onde a criança passa a maior parte, a criança e a adolescente passam a maior parte do tempo. Então, assim, é importante que a escola esteja atenta e que saiba como agir, né? E que possa fazer os encaminhamentos adequados, né? Então, nesse sentido, a capacitação da escola também é muito importante. Bom, então, então a gente tem que prestar atenção, enquanto pais e educadores, não apenas no que dizer, mas como dizer e a partir de onde dizer. Como assim a partir de onde dizer? A partir do lugar em que a gente fala. A nossa fala só tem legitimidade se antes a gente conseguiu construir com os nossos filhos uma relação de proximidade, de intimidade e de cumplicidade. Essa palavra intimidade a gente não vê muito nos trabalhos, né, científicos a respeito, não está muito ligada à educação, mas assim, é disso que se trata. Porque para falar de intimidade, a gente tem que falar de proximidade. A gente só consegue ser íntimo de quem a gente está próximo. E é disso que a gente está falando, tá? Então vamos lá. Pode passar, Márcio. Bom, então, a gente está falando de valores que são transmitidos pelo adulto educador, seja ele professor, pai, mãe. Prestemos muita atenção nesta palavra, transmissão, pois é disso que se trata. O que está envolvido aí? Transmitir é ser condutor de. Quando buscamos o significado da palavra, um dos exemplos do seu emprego é: o metal transmite calor. Atendo-nos ao exemplo, o metal só transmite o calor que ele possui. Só pode transmitir calor aquele que também possui calor. Só somos capazes de transmitir os valores que temos. Por isso, no que diz respeito à educação de filhos, não temos como fugir do velho ditado: o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Não adianta dizermos para um filho fazer deixa daquele jeito se nós mesmos não fazemos. O desafio de formar nossos filhos a partir dos valores que nos formaram fica ainda maior, mais complexo nesse contexto da mediatização das relações, né, do acirramento das disputas. Eu já falei sobre isso, né? Gerando patologias, pode passar, como depressão, síndrome do pânico, anorexia, bulimia e toxicomania. Também já falei sobre isso, né? A exigência de ter que alcançar altas performances aumenta os riscos de sentimentos de exclusão, solidão e inadequação, ao mesmo tempo em que aumenta a probabilidade de comportamentos de bullying, no sentido de uma autoafirmação e prevalência dos mais fortes sobre os mais fracos. Os pais não precisam ser expert em tecnologia para ajudar os filhos em situações de cyberbullying. E podem responder a essa questão da maneira que lhes é familiar e coerente com os valores sociais, com os seus valores sociais, né, estabelecidos. Pode passar. Então, uma das principais recomendações ao combate do cyberbullying é a prevenção, ou seja, agir antes que o fenômeno ocorra. Prover um ambiente estruturado e seguro requer orientação e supervisão pautadas na presença, afetuosa e atenta. Tais posturas levam à aproximação entre pais e filhos e à familiarização com hábitos do jovem. Perguntas que devem ser respondidas pelos pais. Pode passar, Márcio. Quanto tempo seu filho fica no computador? Você conhece seus sites favoritos? Ele tem uma página no Facebook? O que há no seu perfil? Quem são os amigos virtuais? Seu computador do filho, né, está numa área movimentada da casa? Você está próximo ao seu filho quando ele usa o computador?
Da mesma forma que um pai pergunta sobre o dia na escola ou assiste a um jogo de futebol com o filho, ele deve mostrar um interesse amigável às atividades online do filho. Interesse amigável, que aí lembra do que eu coloquei de tentar fugir do sermão, né, de uma coisa estritamente coercitiva ou punitiva. Uma vez familiarizados com as atividades online das crianças, os pais podem decidir o que na internet reflete e reforça os valores que eles querem passar, usando os mesmos critérios que usam para o mundo real, são os mesmos que valem para o mundo virtual. Pode passar, Márcio. Esses fatores, esses critérios, o crivo, a peneira, passa pela idade da criança, maturidade, o nível de confiabilidade que foi estabelecido nessa relação e a capacidade que o filho tem para resolver problemas. Pode passar. Os pais precisam estar dispostos a reavaliarem os limites de acordo com o crescimento e também de acordo com o bom ou mau comportamento de seus filhos. Então, é claro que isso precisa ser revisto também. Se ele conseguir usar da maneira adequada, uma coisa. Se ele não está conseguindo, ele está falando, transmitindo para os pais que ele ainda não tem maturidade para estar usando aquela ferramenta. Pode passar. É preciso lembrar as crianças que a principal diferença entre o mundo real e o virtual é a redução drástica no uso dos nossos sentidos, enquanto online. O que pode fazer com que tenhamos comportamentos que não teríamos se offline, como adotar um linguajar mais ríspido, por exemplo. Mas o mundo virtual é formado por pessoas reais. E assim sendo, as regras de convivência são as mesmas do mundo real. Pode explicar um pouco mais essa questão de reduzir o uso dos sentidos? Sim, claro. Era aquilo que eu estava falando. Quando a gente está numa relação tete a tete, face a face, todos os nossos sentidos estão despertos. O sentido da visão, na medida em que a gente está olhando para com quem a gente fala. O sentido da audição, na medida em que a gente está ouvindo a modulação, a maneira como a pessoa está falando o que ela está falando, né? Então, esses sentidos, até mesmo assim, os sentimentos, né? Eles podem ser avaliados de uma maneira que, quando online, isso não é possível. Os sentimentos das emoções estão mais evidentes e presentes no tete-a-tete. Online você fica meio anestesiado para isso. Isso, fica meio anestesiado e inclusive também você perde a mão, que é outra coisa super difícil de passar para os filhos. É a consequência. A consequência, a relação de causa e consequência, né? E também, às vezes, uma palavra que a gente falando pessoalmente tem um peso, quando a gente escreve, aquilo ali pode cair na cabeça do sujeito como de quem está recebendo como um tijolo, né? Bem diferente de quando a gente está usando a palavra falada, né? A palavra escrita tem um peso diferente da palavra falada. Tanto pode, as relações online, elas tanto podem retirar o peso das coisas, como elas podem carregar no peso. Né? Porque às vezes você escreve uma coisa que é o jeito como você fala, mas você fala de uma forma mais tranquila, mais carinhosa, e aí quando você fala aquilo ali ficou, entendeu? Uma coisa é dizer assim, João, não me enche o saco com isso, tipo um amiguinho falando pro outro. Outra coisa é você escrever, João, não me enche o saco com isso. Até isso você precisa transmitir para uma criança pequena. São diferenças sutis. Você não tem o tom, né? Oi? Você não tem o tom de Você voz, não não tem o body language, né, que você usa quando você está atrás da tela, né? Isso mesmo. Pode passar. Então também é preciso ensiná-las sobre o caráter permanente do que é postado na internet. E que no futuro isso pode ganhar novos significados e ser mal interpretado. Que as fotos, por exemplo, que serão compartilhadas apenas com os amigos mais próximos, podem rapidamente passar para o domínio público. E que as consequências naturais do descuido e da ingenuidade podem ser a perda de uma amizade, de um emprego no futuro, a razão do sofrimento de uma pessoa ou de a mesma tirar a própria vida. É difícil, né? É bem difícil. Os pais também devem ter cuidado com os próprios comportamentos, uma vez que as crianças aprendem por observação. Pode passar.
Para obter a confiança dos filhos, os pais precisam valorizá-los e ouvi-los, respondendo a eles de forma positiva e sem julgamento. Pode passar. Dicas práticas. Então, eu vou, umas 4 diquinhas práticas aqui. Se a criança ou adolescente tiver Facebook, é válido os pais considerarem a criação de um perfil e adicioná-lo como amigo, sem abusar dessas oportunidades, examinando os aspectos do perfil e comentando as conversações. Intervir apenas quando necessário, respeitando a privacidade do jovem, a menos que ele dê motivos para reavaliar isso. Ele costuma frequentar um site de artista ou programa de TV? Procure saber e visite esses sites também. Veja que tipo de conversas ou fotos são postadas lá. Além disso, os pais também podem introduzir sites que gostem, com conteúdo familiar e jogos educacionais, uma vez que escolhas parentais lembrarão as crianças de valores pessoais de seus pais. Pode passar. Crianças são aquelas pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo de outras pessoas. Quando isso não acontece, elas vão buscá-lo de outras maneiras, e o uso cada vez mais abusivo das tecnologias é um exemplo disso. O uso excessivo de redes sociais, vídeos do YouTube, jogos, são exemplos de maneiras que crianças e adolescentes têm de compensar uma certa falta de contato e proximidade com pais e cuidadores. Então, pais, aproximem-se de seus filhos, acreditando em seu próprio potencial educador e cuidador.